Já imaginou como seria se, no lugar de ficar buscando clientes para fazer vendas, os teus clientes começassem a te procurar para fazer compras? Meu nome é Thiago Campos e hoje eu quero bater um papo com você sobre experiência do cliente. No próximo dia 6 de fevereiro, eu estarei aí presencialmente na convenção da AgroSul para que a gente possa bater um papo sobre como evoluir os seus resultados. Mas eu não queria chegar aí sem antes plantar uma ideia na sua mente. Você tem que entender que o teu sucesso é o sucesso do seu cliente. Quando eu comecei na vida empreendedora, eu tinha uma loja de produtos naturais e eu recebia vários e vários representantes comerciais. Um dia, recebi um representante que já levava alguns produtos para a gente e ele estava lançando um novo produto da marca que ele representava. Era um óleo de cártamo, muito mais poderoso do que a gente já tinha no mercado atualmente, um nível de concentração melhor, uma cápsula só poderia substituir várias cápsulas dos outros concorrentes, que era o padrão no mercado. Tinha um preço legal e uma margem de lucro super atrativa para quem comercializasse esse produto. Eles estavam incentivando a divulgação desse material, então tinha todas as coisas para você poder enfeitar a loja e facilitar o atendimento do cliente e a venda. O vendedor me deu algumas explicações sobre as características do produto, sobre a sua composição, sobre a forma como ele é produzido, sobre a embalagem e tudo que envolve aquele produto. Conversou também com os nossos colaboradores, com os vendedores que estavam dentro da loja, deu algumas orientações sobre onde posicionar aquele produto e falou para a gente investir, que seria um sucesso de vendas. Eu estava meio assim, meio receoso, acabei fazendo um pedido, queria fazer um pedido menor, ele pressionou, usou várias técnicas de venda, persuasão e me fez fazer um pedido muito maior do que a gente estava acostumado. Era uma novidade, um lançamento, com certeza ia bombar. Passado um tempo, cerca de 30 dias, ele voltou à loja e, infelizmente, nosso resultado não tinha sido nada bom. A gente tinha feito algumas vendas, sim, mas mesmo usando o melhor posicionamento da loja, mesmo dando comissão para os vendedores, aquele produto estava encalhado, tinha atrapalhado o nosso fluxo de caixa e o mais sério de tudo, aquele vendedor que direto ia lá representando diversas marcas para compartilhar com a gente os produtos que ele tinha, acabou perdendo a nossa confiança. Por que eu estou te contando essa história? Porque 6 meses depois, mais ou menos, desta operação acontecer, um outro representante de uma empresa concorrente nos procurou e chegou lá oferecendo óleo de cártamo. Na hora que ele veio, eu já lembrei, conectei lá atrás com aquela experiência negativa que a gente tinha tido e já dei meio com uma patada. Ele falou, não quero saber disso, tal, a gente já tem uns olhos aí, a gente vende isso mesmo, tá tudo bom, não vamos focar nisso, aquela coisa toda. Só que ele usou uma técnica que depois eu conheci sobre comunicação não violenta. A gente vai falar disso quando estiver presencialmente aí com você, mas essa técnica, muito simples, fez com que ele mudasse a minha percepção sobre uma experiência anterior que eu tinha tido. Ele virou para mim, em vez de tomar aquela patada e já falar assim, não, então vou tentar vender outra coisa, que é muitas vezes isso que alguns representantes fazem, ele buscou fazer o quê? Entender o porquê eu estava com aquela reação. Existe um conceito na comunicação não violenta que a gente fala que toda reação adversa, toda reação violenta é uma reação a uma necessidade não atendida, a um trauma passado. Eu estava reagindo mal, não porque eu não confiava no produto, que eu não queria saber do produto, enfim, não. É porque eu tinha tido uma experiência negativa. E o que aquele representante comercial fez de diferente foi buscar entender a minha necessidade que não tinha sido atendida. O que tinha acontecido que me gerava uma experiência negativa. Quando ele fez isso, eu contei para ele, contei toda essa história que eu contei aqui para você, e ele me perguntou, de uma maneira muito interessada, falou o seguinte, você ainda tem esse produto na loja? Eu falei, tenho, cara, isso aí, graças a Deus, tem uma validade boa, mas, bicho, a gente vendeu 10, 15% do que a gente comprou, tá parado aí na loja. Ele falou, cara, eu posso te ajudar a vender esse produto. Eu falei, oi, mas esse produto é do teu concorrente, né? Como assim? Ele, não, eu posso te ajudar a vender esse produto. E eu falei, conte-me mais sobre isso, né? Ele conseguiu buscar a minha atenção. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, na minha visão, vocês não estão vendendo esse produto porque vocês estão falando muito das características do produto. Você está falando para o seu cliente da composição do produto, você está falando para o seu cliente de coisas técnicas, e o seu cliente não quer saber nada das características do produto.
O que o teu cliente quer saber é dos benefícios que aquele produto vai gerar na vida dele. Então, o que você tem que focar e tem que treinar os seus vendedores é em falar que aquele óleo de cártamo tem uma qualidade superior no mercado, que uma cápsula dele equivale a não sei quantas cápsulas do outro, que uma cápsula já supera aí a dose diária que a pessoa precisa e tal coisa. Ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Sempre que você for vender alguma coisa, foque nos benefícios do produto, não nas características. Teu cliente não está nem aí para as características do produto. Ele quer saber o que ele vai ganhar de vantagem com aquilo. O seu produto é só uma ponte, um meio para o teu cliente alcançar algum objetivo que ele tem. Foque nos benefícios e você vai vender mais. E aí ele foi lá, chamou meus vendedores que estavam na loja, conversou com eles, enfim, reposicionou lá, da mesma forma que o outro tinha feito, botou na mesma posição que estava antes, só porque a gente já tinha deixado para baixo aquele negócio, porque não estava vendendo. Ele só colocou num lugarzinho melhor e falou, pode fazer isso. E aí a gente vai lá, cara, gente boa e tal, não cobrou nada por isso, nem tentou me vender mais o dele, foi embora. E a gente ficou lá com aquele produto. Para minha surpresa, algumas semanas depois, eu passo lá na loja, vejo como é que estão lembrei desse fato, fui dar uma conferida e a gente tinha vendido muito mais do que na primeira vez. Eu fiquei olhando para aquilo, comecei a entender e vi que aquele representante tinha ajudado no sucesso do nosso negócio. Passado um tempo, eu tentei ligar para ele, tentei procurá-lo, mas tinha me perdido ali, a gente não tinha nenhum produto dele, enfim, e meio que deixei isso de lado e esqueci. Alguns dias depois que eu tinha lembrado dele, ele voltou até a loja e perguntou o que tinha acontecido. E a gente falou, poxa, foi uma experiência muito legal. A gente vendeu bem e tal, foi bom, tá melhorando, tá quase acabando já, tô quase me livrando dessa porcaria. Ele falou, pô, que legal, fico feliz com o resultado de vocês. Fico muito grato, muito empolgado de ter participado disso. E eu queria que agora você conhecesse um pouquinho do meu óleo de cártamo. Eu falei, pô, justo, né? Você me ajudou, deixa eu te ouvir aí, fala aí. Ele falou, olha, cara, aquela marca que você está vendendo realmente é a melhor do mercado. O meu produto não é tão bom quanto o deles. Agora, tem uma questão. O produto deles é muito mais caro para o teu cliente do que o meu. E a não ser que o teu cliente seja um atleta olímpico, profissional, aquele benefício que aquela outra cápsula de cártamo gera nutricionalmente não vale o investimento financeiro que ele paga mais para ter aquele óleo de cártamo. Por exemplo, se você está pensando em valores nutricionais, se o teu cliente for um atleta, beleza, ele precisa daquela lá. Mas para as pessoas comuns do dia a dia, esse meu produto atende bem nutricionalmente e tem um resultado financeiro para o teu cliente muito melhor. O famoso custo-benefício. O que você acha de fazer um teste com o meu óleo de cártamo? Eu falei, bom, legal. Ele falou, olha, você vai mostrar para o teu cliente isso. Vai falar, olha, eu realmente tenho aqui o produto que é o melhor, mas eu tenho esse aqui que tem um bom custo-benefício. Não é o melhor, mas ele, né, já que você não é atleta, vai te atender e vai ter um custo financeiro muito inferior àquele. Dito e feito. Fui lá, fiz uns pedidos com ele, comprei o óleo de cártamo e os nossos vendedores começaram a vender dessa forma. Por que eu estou te contando essa história? Porque a gente começou a vender o produto dele. E sabe o que aconteceu quando acabou o produto daquele primeiro vendedor? A gente nem renovou o pedido mais. Porque aquele primeiro vendedor, ele estava preocupado em fazer pedido, em empurrar lá na minha loja uma porrada de óleo de cártamo do produto dele que ele dizia ser o melhor. E era o melhor mesmo. Mas não estava sendo o melhor para o meu negócio porque eu não estava conseguindo trabalhar ele. O outro vendedor, antes de me apresentar o produto dele, ele se preocupou em identificar a minha necessidade, em ajudar o meu negócio a crescer. E aí tem uma frase que eu quero que você anote aí. Você só cresce quando você faz os outros crescerem. A maioria dos representantes comerciais não trabalha uma parte essencial do cliente, que é a sua experiência. Sempre vai ter um concorrente com um produto mais barato, com um prazo de pagamento diferenciado. Se você ficar nessa guerra por preço, você não vai conseguir gerar valor. O que as pessoas querem hoje em dia é relacionamento, é valor, é confiança. Depois que você faz uma venda para o teu cliente, não é muito mais fácil vender para ele novamente? Claro que é, porque ele já confia em você. Se você parar de pensar só nas suas metas e começar a pensar na meta do teu cliente, no benefício, na oportunidade que você pode gerar para ele, você vai conseguir atingir resultados que você sequer imagina. O teu sucesso depende do sucesso do teu cliente. Não adianta você querer ter um pedido a mais, empurrar mais os produtos lá, deixar a loja do cara cheia, fazer com que ele tenha uma compra maior para você ter uma comissão maior, se ele não conseguir vender aquilo.
porque aí você vai fazer a venda uma vez e não vai conseguir ter recorrência. É melhor você vender de pouquinho, pensando mais no médio e longo prazo, do que você pensar só no curto prazo e assim acabar atrapalhando o teu relacionamento com o cliente. Tem 7 erros muito comuns que os representantes comerciais cometem na hora de buscar aproximação com seus clientes e que eu não quero que você repita. Não quero que você entre nessa furada, porque isso vai atrapalhar os teus resultados e muitas vezes até o resultado do teu cliente. O primeiro erro é fofoca. Muitas vezes o representante comercial acaba conhecendo os colaboradores da empresa, acaba conhecendo a galera que trabalha por ali e acaba se envolvendo em conversas, em fofoca que existem dentro de toda a organização. Quando você faz isso, você, em vez de se aproximar do seu cliente, se afasta. Muitas vezes você dá opinião em coisas que não são devidas e isso gera implicações quando você não está lá. Porque é muito mais fácil culpar quem não está na organização do que culpar quem está dentro. O segundo erro dos representantes comerciais é fazer muitos julgamentos. A pessoa entra na loja, o representante vai olhar um produto, um serviço e já vai julgando o que está certo, o que está errado, sem dar espaço de ouvir o que aqueles colaboradores ou aqueles empreendedores estão trabalhando ali. Você fala, é claro que não vendeu, você não coloca o produto ali, é claro que não vende, não sei o que, é claro que o nosso produto é melhor. Fazer muitos julgamentos atrapalha o teu desempenho profissional. A terceira coisa que atrapalha qualquer representante é a tal da negatividade. Como assim, Thiago? Que história é essa? É claro que eu não vou ser negativo sobre o meu produto. Não. Muitas vezes o representante é super animado, empolgado para falar daquilo que ele está vendendo. Mas quando chega para falar do produto do concorrente, ele tenta colocar para baixo o produto do concorrente, ou ele é negativo em relação à capacidade daqueles colaboradores de fazer a venda do que está oferecido, ou como a venda como um todo. Não adianta você tentar crescer o teu produto jogando para baixo do teu concorrente. Não é assim que funciona. Você tem que entender que as pessoas gostam de reclamar. E representante que reclama muito é o quarto princípio errado que eles adotam. Ele reclama que a indústria não dá o apoio que ele precisa para divulgar aquele produto, o cliente pede um benefício, ele não consegue ceder, ele reclama que o mercado é muito engessado, que os preços são muito competitivos, isso não gera valor nenhum para o teu cliente. O quinto problema é exagerar nas desculpas. Às vezes, você usa essas faltas de apoio para dar uma boa desculpa para a sua falta de resultados. E isso você não deve permitir. Conecte-se com o teu cliente. Entenda quais são os pontos que estão faltando para ele atingir o resultado que ele precisa. Quanto mais o teu cliente vender, mais você vai vender. O exagero também é um sexto inimigo, um sexto erro básico que os representantes cometem. Esse produto é fenomenal, esse produto é tudo de bom, enche demais a boca para falar de alguma coisa que às vezes não é coerente. Não que o produto não seja bom, mas é porque quando você exagera, você coloca a expectativa do teu cliente muito alta. E isso atrapalha, às vezes, o próprio desempenho dele. Porque ele acha que ele não está conseguindo, porque todo mundo consegue, menos ele, e isso atrapalha o resultado dele e, consequentemente, o seu. O sétimo e último ponto que atrapalha muito é o tal do dogmatismo. O representante mistura fatos com opiniões. Ele fala que, estatisticamente, aquele produto é o mais usado naquela região, quando, na verdade, isso é uma opinião e não um fato. Ele mistura um fato e junta nisso a sua opinião. Isso gera uma percepção errada no cliente e, às vezes, atrapalha e muito o teu resultado. O melhor jeito de você corrigir esses erros é apostar em 4 soluções básicas. Seja franco com o teu cliente. Não tente vender mais do que ele precisa. Veja o que ele precisa e entregue aquilo que ele precisa. Muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer, ele não sabe pedir. Você tem que entregar o que o cliente tem que vender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa. A segunda solução é ser empático. Você tem que se colocar no local do outro, tem que entender a realidade daquele comerciante que você está atendendo. Porque se você quiser tratar todos os seus clientes da mesma maneira, você não vai criar conexão. A terceira questão é seja real, seja íntegro. Identifique os pontos de melhoria, apresente. Se tiver pontos negativos, coloque também, mas sem exagerar, nem nos positivos, nem nos negativos. E a quarta e última solução é, claro, seja autêntico. O melhor representante é aquele que é ele mesmo. Na maioria dos casos, não é sobre como você diz no processo de venda, não é o que você diz,
mas é a forma como você fala com o teu cliente que pode te ajudar ou não a gerar mais resultados. Quando você começa a enxergar essas coisas, você começa a perceber que o sucesso do teu cliente é o que gera o teu sucesso. No encontro presencial que nós teremos aí, eu vou te mostrar como você vai utilizar o método Vida Fera para aumentar os seus resultados profissionais e pessoais. Mas a base desse método é você entender que o mundo mudou bastante. Antigamente, a concorrência importava demais. Hoje, o que importa mais é o nível de relacionamento que você consegue construir com o seu cliente. Anote aí nas suas frases. As pessoas só compram de quem elas conhecem e de quem elas confiam. Quando você conhece um novo cliente, você tem que primeiro ganhar a confiança dele para depois fazer ofertas de vendas muito forte. Você primeiro vende o básico, mostra para ele, ajuda ele a ter resultado no pequeno. Porque quando a gente cresce, a gente nunca esquece de quem nos ajudou quando a gente era pequeno. Aquela história que eu te contei no começo desse vídeo sobre o representante que, sem me vender nada, me ajudou a gerar um resultado, por pequeno que fosse, depois criou uma confiança minha nele, que fez com que ele fosse meu fornecedor em várias e várias outras linhas por vários e vários anos. O que eu quero que você perceba é que quando você se preocupa menos em vender e mais em ajudar, as vendas, paradoxalmente, acontecem mais. Se você quer aumentar as suas rendas, se você quer aumentar o quanto você fatura, aumentar as suas comissões, aumente o número de empreendedores, de empresários, de funcionários que você ajuda a crescer. Quando você foca em ajudar as pessoas, o dinheiro vem como consequência. Mas quando você foca em buscar mais rentabilidade a qualquer custo, muitas vezes o que você mais busca é o que te falta. Você tem que entender que o trabalho de um representante comercial, o trabalho de alguém que envolve a apresentação de produtos e a recorrência na compra é um trabalho de médio e longo prazo. Não adianta você ter pensamento de curto prazo. Você precisa ser um empreendedor dentro daquela empresa que você está ajudando. Você precisa olhar para os pontos que tem ali de melhoria, ajudar o empreendedor que não está enxergando a ver esses pontos e fazer com que eles tenham resultados, independente de ele estar sendo o teu cliente neste momento ou não. Tem cliente que não vai estar preparado para ser cliente de toda a sua linha de produtos agora. Você tem que começar só plantando uma sementinha, ganhando a confiança dele, para que depois, naturalmente, ele te busque para querer comprar mais. Nós vamos falar de várias técnicas, estratégias e ferramentas para fazer com que isso aconteça nas tuas vendas na convenção da AgroSul no dia 6 de fevereiro. Mas até lá, não deixe de colocar em prática alguma coisa que você ouviu hoje. Olhe para o negócio do teu cliente, não só sobre o produto que você está vendendo, mas sobre todo o mix de produtos que ele tem, sobre o ambiente da loja, sobre o treinamento de funcionários e dê feedbacks. Não é dar opinião, não é dar comentários sem sentidos. É mostrar um problema e apresentar uma solução. Nunca chegue para um lojista e fale, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, se você não conseguir oferecer algum tipo de solução. E de preferência que não seja nenhuma solução que envolva custo com você, que envolva aumentar o pedido com você. Não, fala, olha, eu estou vendo que isso aqui não está legal, na minha opinião é isso, e a solução que eu vejo é essa. Quando você se preocupa mais com o seu cliente, naturalmente o seu cliente se preocupa mais com você. Isso vai levar os seus resultados para um próximo nível. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo inicial. Nos encontramos mês que vem na convenção da AgroSul. Até lá e um abraço.